Irmão querido, irmã querida, bom dia. No Palavra Plena dessa manhã de quinta-feira, 6 de junho de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 18 para a leitura dos versos de 32 a 39. Eu vou extrair dessa passagem aquelas frases redigidas pelo rei Davi que têm a ver com o meu propósito na mensagem dessa manhã. Então vamos a elas. Verso 32. O Deus que me revestiu de força. Anote isso aí. O Deus que me revestiu de força. Às vezes eu estou orando na beira da praia e quando olho para o mar, eu fico a pensar, meu Deus, isso aqui me ajuda a ter uma pálida ideia dos recursos que o Senhor disponibiliza para a minha vida em meio às lutas que enfrento. Portanto, aquilo que preciso para viver a fim de não perder o ser, veja, está à minha disposição, mas numa extensão que meu ser é incapaz de compreender, para muito além de tudo aquilo que careço, para nesse mundo confuso, cruel, tenebroso, em tudo honrar o meu Deus, sem perder a paz, a esperança, a alegria. Então, olha lá. O Deus que me revestiu de força, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate. Está entendendo o que ele está falando? Eu me vi no conflito e percebi que ele me deu uma habilidade, me deu uma força, me deu uma capacidade de enfrentar a adversidade, cara, que eram visivelmente sobrenaturais. Quer dizer, visivelmente dele. É isso que ele está dizendo. Era alguma coisa que veio sobre a vida de Davi no momento da mais alta prova. E veja só, uma prova que exigiu que ele agisse. Não havia espaço para ele ficar de braços cruzados esperando o milagre. A ele cabia esperar o milagre. Sim, ele contou com o milagre, mas o milagre de uma natureza específica. Que espécie de milagre? Aquele milagre que opera juntamente com as ações humanas. Então, olha lá. Ele me firmou nas minhas alturas, ele treinou as minhas mãos para o combate. A tua mão direita me susteve. Coisa linda. Quer dizer, ele passou pela prova e ao olhar para trás foi levado a dizer, é evidente que eu só não sucumbi porque ele me sustentou. E quando eu olho para trás, eu fico perplexo diante do fato de que passei por provas aparentemente sobre-humanas, nas quais eu provei da sua fidelidade. Uma fidelidade que me capacitou para a batalha. A ponto de hoje, ao olhar para trás, me surpreender comigo mesmo. Olha só o que ele está dizendo. Aí ele prossegue afirmando, alargaste o caminho sobre os meus passos, os meus pés não vacilaram. Ele falou, de onde veio essa estabilidade? Os meus pés não vacilaram. Tudo contribuiu para eu tropeçar. Contudo, olho para trás e percebo uma firmeza sobrenatural. E aí ele continua no verso 39 também a declarar, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Vamos lá então. Onde eu quero chegar com essa seleção arbitrária, porque eu não li todas as partes desses versos. Eu só li aquelas que me interessavam, sabe? E onde que eu quero chegar? Ao selecionar essas frases dos versos de 32 a 39 do Salmo 18. Olha só. Que nas lutas da vida, há momentos que não temos realmente o que fazer. Há situações que ou você confia ou enlouquece. Então, sei lá, vamos pensar assim, uma pessoa que você ama,
vai para um lugar distante, tentar a vida longe dos seus cuidados, da sua proteção, enfrentando um autêntico novo desafio. O que lhe resta fazer? Sabe? Você está distante dela. Sabe? Você não está ali ao seu lado. Ela tomou uma decisão de ir em busca do seu sonho, algo legítimo. Nós não podemos, portanto, quer dizer, para nos protegermos, para nós não nos sentirmos ansiosos em relação às pessoas que amamos, controlar suas vidas. É o caso dos pais que não permitem que seus filhos amadureçam, em razão da tão mencionada nos livros de psicologia infantil, da relação pai e filho, superproteção. Então, nessas horas, o que nos cabe fazer? Orar e contemplar a obra de Deus, a ação de Deus, o livramento de Deus. E tem muitas aplicações, portanto, desse princípio. Essa batalha não é sua, é minha. Sim, há momentos que Deus diz, não haja, não atue. Sabe? Você não tem o que fazer. Se você mexer nessa situação, você pode piorá-la. Aguarde o meu livramento. Você já fez a sua parte. Deu todos os passos conducentes à realização desse propósito justo, santo, que você persegue. Agora, conte com a minha obra. Contudo, num texto como esse que nós acabamos de ler, há uma parte da vida que é intransferível. Que há momentos que você não pode, em hipótese alguma, transferir a sua responsabilidade pessoal para quem quer que seja. E mesmo na sua relação com Deus, entender que o milagre demanda ação, um comportamento responsável da sua parte. A capacidade de, vamos assim dizer, arregaçar as mangas e a luta. Então, essa passagem nos fala do que Deus pode fazer quando entendemos que temos que assumir as nossas responsabilidades. Não há lugar para a ociosidade, para a fé irresponsável e para imputarmos a terceiros o que é responsabilidade nossa. E pode acontecer de você ser forçado a ir à luta em circunstâncias que se lhe afiguram como sobre-humanas. Você diz o seguinte, eu não tenho recursos de encarar um problema dessa magnitude. Contudo, lá está a sua razão iluminada pela palavra dizendo, você tem que ir à luta. É responsabilidade sua. Para você passar nesse exame, você tem que estudar. E você tem que se submeter ao exame. Portanto, o que essa passagem tem a nos dizer, veja, é o que Deus promete para aqueles que, pela fé, agem responsavelmente, entrando na batalha para enfrentarem os adversários da vida. O que essa passagem declara é o testemunho de Davi. O que Davi tem a dizer? Ele me revestiu de força. Eu senti um poder que me capacitou a passar pela tribulação, a enfrentá-la. E aquela história da pessoa que precisou pedir perdão a alguém, se reconciliar, em nome de Cristo, para a glória de Cristo, como exigência do Evangelho, com o irmão na fé. Então, às vezes, a gente pensa nessa força como alguma coisa que vem sobre a vida do missionário, lá no campo missionário transcultural e tal, no embate com alguma religião pagã, com uma perseguição religiosa. Veja, muitas vezes essa força
é comunicada quando temos que cumprir tarefas do nosso cotidiano. Sabe? Isso envolve uma pessoa tímida ter que enfrentar a batalha de falar em público. Isso envolve uma pessoa que sofreu abuso na vida ter que se dirigir a outra, a fim de pedir perdão. Lá está você com a marca desse passado de abuso, mas aí surge uma outra pessoa, uma outra espécie de relação, sabe, em que você errou, você machucou, sabe, você foi o abusador. E o Evangelho pede que você procure essa pessoa a fim de expressar o seu arrependimento. Nessas horas, Deus promete essa força. Sabe? Você deve, portanto, é a mulher que procura o marido em busca da reconciliação, o marido que busca a sua mulher, sabe? A procura da harmonia no casamento. E nessas horas, o que o Espírito Santo tem a nos dizer? Você não está só. Eu vou lhe dar aquilo de que você carece para me glorificar, porque eu tenho prazer em ver você enfrentando os seus temores por dever de consciência. Não vai lhe faltar a minha força. Davi declara que ele recebeu a ligeireza das corças, ganhou velocidade, ganhou habilidade e que Deus o treinou para a batalha. Que Deus, portanto, apresentou a ele algo que cabia a ele fazer. Sabe? No caso de Davi, ir literalmente para o campo de batalha. Contudo, sem jamais ter sido deixado só. Sabe? Com Deus lhe dando ligeireza, habilidade, força e adestrando os seus braços, a ponto dele dizer: o que eu fui capaz de fazer não veio exclusivamente de dentro de mim, foi algo que me foi dado. E esse é o testemunho de todos aqueles que tiveram que enfrentar gigantes como consequência da sua obediência à palavra de Deus. Então, fica essa pergunta para você e para mim. Qual parte das lutas que estamos enfrentando, veja só, qual parte das lutas que estamos enfrentando na vida que é intransferível? Você não tem como transferir a sua responsabilidade para ninguém. Se você não agir, vai ficar só. Vai passar necessidade. Não realizará os seus sonhos. É intransferível. Eu já me vi na situação de dizer para alguém: olha, quero ajudá-la, mas há uma parte desse processo que é intransferível, é responsabilidade sua. A minha ajuda vai até um ponto, a partir do qual, sabe, é necessário que você atue. Então, qual parte dessas lutas que você e eu enfrentamos que requer especial capacitação? Você olha e diz: eu preciso da graça de Deus. Foi o que aconteceu comigo anos atrás, quando eu tive que falar no auditório super sofisticado, em Chicago, sabe? Numa fala, veja só, que eu deveria fazer em inglês. Eu não tenho inglês para pregar. Eu tenho inglês para me comunicar, mas para pregar, ainda mais que por um motivo ou por outro, talvez até por uma questão de vaidade, eu quero me comunicar tal como eu me comunico em português, então para mim é um suplício. Então eu falei: meu Deus, vou ter que falar em público para essa gente toda, na língua inglesa. Deus me capacitou. Eu pude falar, inclusive terminei a fala, isso está gravado, está na internet, põe aí de repente Antônio Carlos Costa, Rio de Paz, Chicago. Num encontro que eu não me lembro o nome, qual é o nome daquele congresso. Estava até o Tim Keller, estava lá, entre outros pregadores conhecidos. E eu falei: mas não sem fazer a tal da parte que nos cabe fazer. O que eu fiz? Eu escrevi tudo que eu tinha que falar. Chamei um amigo americano,
li e reli para ele a minha fala e ele foi corrigindo o meu sotaque. E aí, então, eu pude me comunicar e, repito, foi com dificuldade que eu consegui me assentar diante da manifestação do auditório. Então, puxa vida, eu me lembro que eu fiquei bem nervoso e Deus, contudo, mas eu tinha que fazer. Eu queria divulgar a minha causa. Eu entendia que era da vontade de Deus que eu encarasse aquele auditório, sabe? E assim, portanto, Deus supriu a minha necessidade, eu pude fazer a sua obra. Então, o que hoje, nesse momento da sua vida, requer uma especial capacitação da graça divina. E o que eu tenho para lhe dizer, olha, se você está vendo, você requer, quer dizer, o que você tem para fazer parece exceder a habilidade que você tem, ou os recursos de que dispõe. Mas aqui está a promessa. Aqui está a promessa, que ele dá força, ele dá ligeireza, ele adestra as nossas mãos para a batalha. Isso é maravilhoso no cristianismo, porque não há espaço para ópio. Você está entendendo? Cristianismo não é alguma droga que você usa e que o torna simplesmente uma pessoa irresponsável diante da vida. O cristão é alguém que tem subsídios para realizar proezas, porque, veja só, pegue duas pessoas iguais em talento, irá mais longe, iguais em talento e oportunidades de vida, vamos acrescentar isso, irá mais longe a que tiver fé. Quem tem fé, ousa, sabe? Quem tem fé, portanto, vai para o campo de batalha para enfrentar os Golias da vida com um discurso já pronto nos lábios. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E por fim, qual parte desse caminho que você tem tomado, que visa a realização de algum sonho, que demanda um esforço todo especial? E o que essa passagem tem a nos dizer é que você não vai estar sozinho nunca. Você será capacitado. É como os missionários dizem, where God guides, God provides. Onde Deus guia, Deus providencia. Então, o que eu tenho para lhe dizer, vai à luta. O que essa passagem está dizendo é o seguinte, vai à luta. No caso de Davi, ele foi literalmente à luta. Não conte apenas com seus recursos. Não conte apenas com seus recursos. E você, veja só, prepare-se para você se surpreender. A ponto de um dia, lá na frente, ao olhar para trás, dizer, eu não acredito que eu fui capaz de fazê-lo. E o fez. Porque Deus é leal a você. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, fortalece os nossos braços para a batalha. Encoraja-nos, Senhor. Dá-nos palavras de esperança. Ajude-nos a entender sempre que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu quero convidá-lo a participar do Clube do Livro. Vamos ler juntos, nos desenvolver intelectualmente, sabe, um na companhia do outro. Eu vou estar analisando nos próximos meses 15 obras, das quais 15 obras literárias, sabe, tanto teológicas como não cristãs. E dessas 6 nós vamos ler juntos. Sabe? Então inscreva-se no Clube do Livro, porque crer é também pensar. E peço que você contribua com Palavra Plena. Se não precisasse, eu não tocaria nesse assunto. Olha, aqui vai o nosso Pix, palavraplena@gmail.com. Tá bom? É isso. Que Deus o abençoe, o guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz.